de nós tem mais ou menos inteligência espiritual desenvolvida, todos temos, mas é a questão do estar ou não desenvolvida. Tá. E nesse livro que eu estou usando como ponto de partida, eles colocam 12 princípios que nos ajudam a desenvolver a inteligência espiritual. Tá. Eles chegaram a esses princípios com base na análise de líderes espirituais conhecidos, como, por exemplo, Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King Jr., enfim, a gente pode listar aí muitos, né? Esses são os conhecidos. E eles perceberam que todos eles tinham estas questões, estes princípios em comum. E eu vou discorrer sobre cada um deles. Perfeito. Então vamos lá. O primeiro princípio. O primeiro princípio é o da autoconsciência, que seria praticar e estimular a autoconsciência. Agora, aqui, a autoconsciência na inteligência espiritual difere da autoconsciência na inteligência emocional. Na inteligência emocional, a autoconsciência é a identificação da minha emoção. É eu saber nomear a minha emoção. Dentro da autoconsciência espiritual, eu busco aquilo que me move, aquilo que para mim faz a diferença na minha vida. Então é ter consciência do meu valor, em termos assim, os meus valores. É o que me motiva profundamente. Então essa é a minha autoconsciência, é o meu olhar para dentro de mim e saber exatamente o que me motiva. Posso me perguntar quais são as minhas metas de longo prazo, o que eu gostaria para a minha velhice, por exemplo, o que eu quero para a minha vida mais adiante. Então, esta motivação de longo prazo, né, o que realmente me faz feliz para que eu pense desta forma mais adiante. E uma questão interessante é que esses princípios, Ed, eles se conversam. Então, é como se fosse uma teia, sabe? Se eu toco numa fibra dessa teia, eu vou mexer em todas as outras. Faz todo sentido. Eu não consigo mexer numa e não mexer nas outras. Então, veja. Profundo, né? Muito. Então, essa autoconsciência, né, de eu saber exatamente o que me motiva, me leva ao segundo princípio, que é saber exatamente quais são os meus valores e qual que é a minha visão de vida para mim. Né? O que me faz levantar de manhã cedo? Não é o despertador, vai além do despertador. Então, eu tenho essa autoconsciência, eu sei o que me motiva, mas eu também sei quais são os valores que regem a minha vida. Para que eu levanto todo dia, né? Exatamente. É saber que eu vou fazer a diferença de alguma forma, seja para minha família, seja no meu trabalho, enfim. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio da espontaneidade, que é ter espontaneidade. E aqui, quando a gente fala em espontaneidade, significa você entender o momento presente, é você viver o momento presente, entender suas emoções no momento presente, sejam elas felizes ou não, sejam elas boas ou não. E também assumir a responsabilidade pelas suas ações neste momento presente. E aqui o importante é a gente saber, assim, existe uma tendência de se viver no passado, se viver de passado,
ou Uhum. de viver de futuro. Então eu estou sempre pensando, quando acabar a live eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá, 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 Aham, tá, tá, aham. tá. Ou então eu vivo no passado, mas eu me lembro lá em Quando eu tinha 1973, isso, tal, quando né? eu morava. Exato. E Sim. aí, veja, eu não estou descartando nem o futuro, nem o Aham, passado, né? sim, Porque o passado ele compõe você, ele é o que você é. sim, sim, Porém, se eu vivo no passado, só de passado, eu posso entrar em depressão, sim. porque é algo que não vem, não tá, não é o Não, agora. não volta. Se eu tenho um excesso de futuro, eu posso ter ansiedade, porque eu tô Sim. sempre correndo atrás daquilo que, né? E não presta atenção, não saboreia o que está acontecendo agora. Exatamente, exatamente. Eu posso perder oportunidades valiosas, Sim, né? Numa verdade, conversa, de, assim, verdade. de eu me entregar para o momento mesmo, né? Uhum. Então, uma conversa verdadeira, né? Conversa de bar boa, sabe? Tá, Então, é essa a questão, a espontaneidade de você estar aberto para o momento presente. E, perfeito. inclusive, no momento presente, entra a questão de você correr riscos, né? De Uhum. você, eu vou experimentar, eu vou testar isso. Eu sempre tomo sorvete de chocolate. Hoje eu vou tomar de milho verde para ver como é que é. Uhum. Eu estou dando exemplos assim, né? Sim, Mas é realmente assim de facilitar. eu me arriscar, por exemplo, a ter um relacionamento com uma pessoa, enfim, são riscos que você Uhum. opta por, Uhum. por correr, né? O quarto princípio eu adoro, é É, ser holístico. No sentido de você ter a percepção de que você é parte de um todo muito maior, de um corpo muito maior. Então eu não sou parte só deste meu corpo físico, eu sou tá. parte de outros corpos, né? Minha família, minha comunidade, meu país, a empresa onde eu trabalho. Então, são Uhum. vários corpos e eu sou uma parte deste corpo. Eu ter essa visão holística me ajuda a incentivar a cooperação. Porque se eu percebo, né, que eu sou parte de um todo muito maior, eu vou considerar o outro, porque Sim, ele também é parte desse mesmo corpo. sim, sim, sim. Então, essa visão mais É o ampliada, bem né? comum, né? É a ideia do bem comum. Isso é uma das coisas mais é, evidentes no meu caso, que tive a experiência, que nem todo mundo teve, de viver em um país com uma cultura oriental. Eu acho que uma das grandes diferenças das culturas orientais no geral, em relação ao ocidental, a essa consciência do coletivo, né? A consciência do grupo e a importância, né? Tudo que está lá fora, que é público, é de todo mundo. E aqui a gente pensa, não é meu, então eu É, posso destruir, eu posso fazer o que eu quiser porque não é meu. E lá eles pensam, não, é de todo mundo, eu não posso destruir porque é de todo mundo. Essa é uma grande é. diferença. Eu nunca vou esquecer de um exemplo, uma vez, uma história que você contou Uhum. do terremoto e que todo Sim, mundo foi para o supermercado sim, para comprar água, todo mundo em sim, fila comprando sim, 1 galão de água apenas, sim. E para que não porque todo ele não mundo. precisasse mais, ou não porque ele não quisesse mais, porque ele tinha consciência que todas as outras famílias que estavam na fila também precisariam daquela água, Exato, exato. né? Isso para mim me marcou, é um exemplo que ficou assim muito, muito forte em mim, sabe? Sim, é o terremoto de 2011 em Tóquio, eu morava em Tóquio. E, Foi e isso bem. foi muito marcante. E dentro dessa questão holística também entra o equilibrar a vida profissional e a sua vida pessoal. Sim. E isso eu falo, né, de carteirinha, de Uhum. você mergulhar no trabalho e aquilo Uhum.
né, te absorve de uma tal forma e as suas relações pessoais acabam sendo afetadas. Sim. Então, é como se fosse um dos corpos que eu afetei de uma forma não tão positiva assim. Sim, Né? verdade. E veja, todos esses princípios, né, eles também se aplicam às empresas. Então, se eu penso, né, nessa questão do equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, é o quanto a empresa se preocupa com o bem-estar de seus funcionários, né? De dar a eles a oportunidade de ter uma vida pessoal, de amizade, de família, saudável. Isso é uma outra coisa que eu vivi lá. Você está falando da empresa. As Sim, empresas lá chegaram na época do terremoto, chegaram para todos os funcionários e disseram: quem precisar de 10, 15, 20 dias para se recuperar, não só fisicamente, porque em Tóquio muito pouca gente se machucou, mas emocionalmente, aprender a lidar com essa catástrofe, pode tirar. sim, E quem sim. quiser continuar trabalhando, trabalha. Ou seja, a empresa pensou nisso. Isso foi muito legal também. Eu acho bem, muito interessante. E esse ponto que você está trazendo nos leva direto para o quinto princípio, que é o princípio da compaixão. Ter compaixão. E ter compaixão significa sentir-se com. E aí, a compaixão se diferencia da empatia, porque a Tá. empatia é eu me colocar no lugar do outro, Sim, tentar ver a situação do ponto de vista do outro. sim. A compaixão, ela é uma virtude que me faz sofrer o sofrimento do outro, Tá, entender e sentir. E o mais bonito da compaixão é que ela gera uma ação. tá. Então, quando eu A tenho, empatia não necessariamente. não necessariamente, eu te entendo, eu sei bem o que você está falando, mas, né? Agora, a compaixão, ela gera uma ação. Pode até ser que seja uma ação direta para essa pessoa, por quem Tá, você tem compaixão. E tá. muitas vezes não, né? Então, o fato de você, dentro de uma sala de aula, ter compaixão com a dificuldade de um determinado aluno, é você sentir a necessidade, a dor do outro e agir de alguma forma. Uhum. Então, eu posso, por exemplo, sentir compaixão por algo que esteja distante de mim, e eu não posso agir direto, mas eu Sim. posso, indiretamente, gerar uma ação que, de Sim. alguma forma, dentro do meu microcosmos, acaba resolvendo outros sentimentos, outros sofrimentos próximos. Até o fato da gente dispor de tempo para ouvir o problema do outro, de você garantir, por exemplo, uma coisa assim, em termos mais globais, né? Eu tenho compaixão com o planeta onde eu moro. Então, como eu gerencio o meu lixo, como eu gerencio a utilização de água, Sim. isso é ter compaixão com algo muito maior, né? De um dos corpos ao qual eu E que eu não pertenço. estou vendo, né? Eu não estou Exato? percebendo necessariamente, Não. né? A questão da água é muito, né? O fato de você desligar a torneira pela consciência da falta possível de água para outra pessoa é algo que você nunca vai sentir, talvez Sim, nunca saiba, sim, mas você está sim. tomando uma ação, né? Tendo uma ação. E aí, essa questão, esse exemplo que você deu das empresas no Japão, na época do terremoto, é um exemplo claro de compaixão. Eu sinto a sua dor e a minha ação é te dar a oportunidade de decidir ficar recluso por algum tempo. Né? Eu dar a oportunidade de uma pessoa se recuperar de Covid de uma forma digna, né? De uma doença que pode causar, enfim, pode ter sequelas
muito complicadas, muito sérias. Então, essa é a compaixão, né? Daí a gente vai para o sexto princípio, que é o princípio da celebração da diversidade. E aqui é muito interessante porque a compaixão, ela está, assim, eu vejo a compaixão muito intimamente ligada a essa celebração da diversidade. E quando eu falo de diversidade, eu falo desde você pensa diferente de mim, você torce para um time diferente do meu, até uma questão de gênero, né? Então, Tá. assim, a diversidade, ela passa por Por tudo. vários anos. Exatamente, exatamente. E o que é muito interessante é que se conectar com a diversidade amplia a minha sabedoria, eu crio novas sinapses, eu fortaleço o meu cérebro, é um exercício muito acolhedor. Eu tenho uma consequência física. Consequência física, você tem consequência física, porque você acaba saindo da sua zona de conforto, é como se você levasse um chacoalhão, então as suas sinapses, elas, né, tipo assim, opa, pera lá, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, você não celebrar a diversidade significa você ficar embotado nas suas suposições, naquilo que você acha Na sua que bolha. é na sua bolha, na sua bolha. E tudo que é fora da bolha não tem valor, né? Sim. E você também tira, né? Você se furta da oportunidade de ver coisas diferentes, de se desenvolver e de atingir um equilíbrio, né? Porque celebrar a diversidade é buscar equilíbrio. É você Aprender coisas novas. e não polarizar tanto, né? Não existe tantos extremos assim que você não possa se encontrar no meio do caminho, né? Que nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim, Exatamente. né? E aí, e se não fosse a diversidade, ia ser muito entediante, né? Assim, Muito se todo chato. mundo, né? Não é? Então, e assim, isso a gente tem vivido bastante, né? Essa questão da Muito. não celebração, né? Da Sim. diversidade, da Interessante. intolerância, né? E é engraçado que a intolerância parece que ela vai para o extremo oposto, né? Da celebração da diversidade. Sim. E, enfim, aí partimos para o sétimo princípio, que é o princípio da independência. Aqui não é você ser autossuficiente. Tá. No conceito da inteligência espiritual, eu correr o risco até de ser impopular por querer defender algo que eu acredito que seja bom, que seja correto, que seja o meu princípio. Ok. E aqui cabe um comentário bastante relevante que não significa bater o pé porque você é teimoso, Tá. Tá. É né? porque Não você é, realmente acredita. porque eu acredito, porque eu pesei os prós e contras, eu ouvi o que Tá. você tem a me dizer, eu ouvi o que os outros disseram. Houve um raciocínio, né? Houve uma análise Exato. Eu usei a minha inteligência intelectual para. para chegar a esse ponto, né? Exato. Então, é assim, é o considerar cuidadosamente a posição que eu vou assumir. Então, não é eu vou bater o Não pé é porque aquele argumento. Por que você acha isso? Porque eu gosto. Não, porque não. sim. Porque sim, né? Porque sim, porque sim. Então, é essa questão do, mesmo eu tendo ouvido a opinião dos demais, eu me coloco desta maneira. Aí eu volto na questão do holístico, porque no momento em que eu me coloco desta forma, né, que eu defendo estes meus princípios, eu estou afetando corpos a que pertenço. Tá. E aí, como que eu
afeto essas pessoas. Então, esta minha visão macro, ela considera o efeito disso nas outras pessoas, o impacto que eu vou ter nas outras pessoas. Uhum. Então, aí são questões interessantes. Você vê, a gente volta nos outros princípios, né? Sim, sim, estão Eles, conectados. muito. E na sequência da independência, Uhum. vem a humildade, que é como se fosse quase que o lado oposto. Sim. Inclusive, eu ter a humildade de dizer, olha, eu defendi esse ponto de vista lá atrás e eu percebi que eu estava Uhum. errado. Uhum. Então, eu ter a humildade, Admitir, né? Se admitir mudar. Se exato. admitir mudar, né? Porque eu E acho que se mais do admitir, que o outro é falar de você mesmo, né? Ter a coragem de mudar, né? exato. E assim, e o mais interessante é você assumir que você errou, Uhum. ah, que você sabe que não é a última vez que você vai errar, que você vai tomar Uhum. decisões que nem sempre são as mais acertadas, Uhum. mas ter a humildade de reconhecer e aprender com isso. Então, é, Perfeito. tirar proveito desta decisão, talvez não muito acertada, para que vire algo maior, que me faça analisar melhor, ou levar outros pontos de vista, ou olhar coisas que eu deixei passar, enfim, Uhum. é essa questão da humildade, né? Perfeito. E Perfeito. uma outra questão que eu acho, assim, dentro da humildade, é você dar crédito a quem de direito. Cito alguém, ou se eu uso uma citação de alguém, em Uma termos, ideia. né, uma ideia, Uhum. dizer de quem foi, né? Uhum. E assim, ser grato pela ajuda do outro, pelo Uhum. insight que o outro te deu. Então, Sim. isso é praticar humildade também. Então, a gente tem, assim, Perfeito. níveis diversos, né, Sim. dessa, Sim. dessa prática. Sim. Ah, o nono princípio, Uhum. que eu Uhum. acho um princípio bem, bem divertido, é o princípio da ressignificação. Tá. E quando eles falam de ressignificação aqui, é perguntar sempre para quê e por quê. É o Tá. questionar continuamente as práticas, por que estamos fazendo isso, mas para que que eu faço, para que eu faço isso, né? Sim. As perguntas pro porquê e para quê, elas são subversivas. Aham. Elas te tiram, assim, mas para quê? Por quê? As pessoas ficam meio, mas né? Sempre foi assim, né? Exatamente. Então essa questão, eu não sei se eu já te falei, se eu já É. contei o caso do pernil sem osso. Não. Uma família tinha uma tradição no Natal, Aham. compravam Aham. o pernil, cortavam Aham. o osso e assavam o pernil. Tá. Gerações e gerações e gerações assando o pernil com o osso cortado. Até que Tá. um dia a tataraneta Aham. perguntou para a avó, né, se ela sabia por que cortavam o osso do pernil. Ela falou: é simples. A minha avó tinha um forno pequeno, o pernil não cabia com o osso, a gente cortava o osso. Então, é assim, você faz coisas que. Por quê? Porque sim, né? Porque Esquece nunca. até o porquê daquilo, né? Exatamente, exatamente. Então, E sempre quando. bom perguntar. E você se perguntar e Sim. perguntar para o outro. Nesse exercício de se perguntar, você de repente descobre padrões em você mesmo, Uhum. padrões de Uhum. comportamento, padrões de decisão que causam Uhum. problemas para você repetidamente. E você nem sabe por quê e como que você chegou lá. E aí, se você identifica esta causa, Uhum. talvez você ressignifique, Perfeito. né, Perfeito. as suas decisões, enfim, Sim. o que
o que você faz e como você faz. E a mesma coisa as empresas, né? Então, assim, existe um determinado documento que tem que existir de uma determinada forma, mas esse documento foi definido na época que não se tinha internet, né? Que se usava Exatamente. papel carbonado, então, Aham. né? Mas é fato, né? É verdade. Ah, e aí, é o 10º princípio, que é o princípio do reestruturar. Então, Tá. veja, quando eu faço as perguntas para quê, por quê, eu acabo, muitas vezes, revendo os meus próprios paradigmas. Uhum, Então, no que eu identifico, uhum, eu me dou a oportunidade de mudar a maneira como eu faço as coisas, de uhum, uma forma que seja mais holística, de uma forma que vá atender a, e até me atender no longo uhum. prazo. Então, Perfeito. uma das questões bastante relevantes aqui nesse reestruturar é a questão de pensar no médio e longo prazo. As pessoas têm a tendência sempre de pensar no curto prazo. Sim. Então, eu vou me livrar deste problema agora. Só que eu Uhum. acabo gerando outros problemas lá na Outros frente, problemas. né? Então, é de novo a teia de aranha. Eu Sim. mexo aqui, né? Não tem a questão também do bater asas da borboleta na África, que vai causar Sim. um terremoto. É exatamente isso. Então, se eu penso, por exemplo, né, trazendo de novo a educação, é, a gente educa as crianças para elas passarem no Enem? Ou será que a gente quer educar as crianças para elas fazerem perguntas mais críticas, perguntas Uhum. mais inteligentes, né? Para que elas possam pensar, né? E não apenas Exa responder uma pergunta específica. exatamente, né? Qual que é o papel da mídia, né? Uhum. Manipular massas ou ajudar as pessoas a terem um pensamento crítico, né? De Uhum. conseguir avaliar lados opostos e ter uma Sim, opinião própria. Então, sim, são essas questões que entram aí nesse sim. 10º princípio. Princípio. O 11º, Hum. trazendo aí a questão do mudar de paradigma, né? Uhum. Quando eu mudo de paradigma, eu mudo de ideia, Uhum. eu começo a avaliar as coisas de um ponto de vista diferente e eu usei a adversidade e os desafios de uma forma positiva, ou seja, eu tirei um aprendizado deles. Então, este princípio é o princípio do uso da adversidade e dos desafios de maneira positiva. E aqui, Ed, eu acho importante, é minha opinião, Uhum. não significa ser poliana, não Sim, significa viver no mundo de Alice e achar que tudo vai ficar perfeito, né? sim, sim. É Todo pegar os limões e fazer uma limonada, exato, e decidir se eu vou né? colocar açúcar, adoçante ou nada, né? Vou colocar um É, melzinho. exatamente. Aham. Mas eu acho interessante essa questão, né, da diversidade, porque me incomoda o pensar positivo e eu levar para essa questão de lei da atração, sabe? Se eu só pensar, se eu tiver pensamentos positivos, tudo Uhum. vai dar certo. Tudo tem os seus prós e contras, né? Uhum. Porque Uhum. pensar positivo é muito bom, Claro, né? Porém, mas sim, não, eu ia falar, suas atitudes também têm que estar de acordo. Não adianta nada eu exato, pensar positivo o meu comportamento não tem nada a ver com esse pensamento positivo, né? exato, exato. E uma outra questão é você, por exemplo, ter uma meta, né? Você se colocar uma meta, você pensar positivamente em relação a essa meta e não agir, não fazer absolutamente nada para que isso aconteça. Aí você chega lá na frente e Aham. fala, tá vendo? Eu não tenho sorte. Sim. Ou, ou eu tenho essa meta, eu trabalho para isso, eu vou atrás, batalho,
Só que existem adversidades no meio do caminho. E aí, como que eu contorno essas adversidades, né? Uhum. Tá, então se Sim. isso aconteceu, tudo bem, eu não vou fazer dessa forma, faço daquela, mas a minha Sim. meta continua lá na frente, né? Sim. Então eu tenho essa habilidade de aprender com esta adversidade, com este desafio. Sim, perfeito. E muitas vezes essa adversidade foi causada por uma decisão errada que eu tomei. Então eu mesma causei a minha própria. Sim, né, Sheila? Exato. E um outro conceito ligado a esse princípio é que o uso positivo da adversidade é você reconhecer que o sofrimento faz parte da vida. Não existe. Você não passa pela vida sem que haja sofrimento em algum momento. Sim. Né? Então a gente não quer, enfim, mas assumir isso e abraçar essa questão ajuda muito Sim. até a minimizar, sabe, a angústia É, que o sofrimento te causa. sim. É ter os pés no chão, né? Ser realista. Exatamente. E aí, o nosso O último, último. que eu acho que é, para mim, é, né, a coroa dos princípios, Aham. é o sentido de vocação. E Sentido de esse vocação. sentido de vocação, a palavra vocação vem, né, do latim vocare, que é chamado, Tá. e antigamente, né, a gente usava muito, aí eles sentiam um chamado, muito ligado Uhum. à igreja, né, o chamado de Deus, então, sou, né, Tá. sou padre, Sim. enfim, eu tive esse chamado de Deus. E depois outras profissões, como médico, advogado, até mesmo professor, né? O Sim. chamado para esta vocação. Profissional, sim. Exato, exato. E dentro da inteligência espiritual, essa vocação, ela é desconectada de uma profissão. Ela se conecta lá atrás com os seus valores, com Tá. Lá com a o sua. começo, com os princípios Exatamente, iniciais. exatamente. Então, assim, qual é a minha vocação? E pode ser que a sua vocação seja ser um excelente médico, ser um cirurgião, e dentro da medicina, que especialidade? Eu quero cuidar de crianças, né? Uhum. Então, é assim, qual é o seu chamado de vida mesmo? Eu quero ser a melhor amiga que eu possa ser. Eu quero ser a Uhum. melhor filha que eu possa ser. Uhum. Enfim, e você pode ter chamados diferentes, né? Você pode ter aí, que nem eu sinto, um chamado meu, ou trabalhar com pessoas, ou fazer a diferença, Sim. né, Sim. nesse contato com o outro. Sim. Eu O sinto, ajudar o outro. No meu caso, eu sinto muito isso. O ajudar o outro. e Né? assim, desprovido, né, muitas vezes, de um interesse, seja Sim. financeiro, enfim, Sim. é algo que, assim, me pertence, sabe? Sim. É uma Sim. roupinha Sim. que eu visto com conforto. E geralmente alguma coisa que te faz sentir bem, É, né? Que você exatamente. faria independente de qualquer coisa, né? Você não precisa ter um ganho material, você faz porque você gosta daquilo, né? Assim, porque é o que te parece certo, sabe? É o que para você Sim, é correto, né? sim. E assim, inclusive a questão dessa vocação, desse chamado, é você ir além para que você consiga, nem que seja, sabe, pessoal, mas é você realmente, assim, andar um quilômetro a mais, sabe? Uhum, Fazer um uhum. esforço discricionário, assim, Extra. sabe? É Uhum. isso. E, enfim, é você descobrir qual é realmente a sua vocação. E, Legal. e aí entra a questão do trabalho, né? Porque Sim, vocação não é emprego.